Olá pessoal, bem-vindos então ao terceiro bloco da nossa aula de hoje. Então, quando eu cheguei a palestrar aqui na Academia da Polícia Civil de São Paulo, e eu sempre dizia brincando, a gente brincava muito, leve um caminhão, né? Leve um ônibus da polícia, né, para a moçada, porque olha, o administrador, diretor, membro do conselho, órgão técnico, auditor, gerente, preposto, mandatário, e ele pode agir por ação, ele pode agir por omissão. Então vejam só, é uma questão forte. Isso pode ter certeza absoluta que quando o crime é empresarial, ambiental, dificilmente ele tem um autor só. Ele tem coautoria e tem participação. Mas isso quem vai avaliar lá é o delegado, né? E a questão do Arthur, que dá para trabalhar, do Miliari, que é muito boa, vale a pena dar uma olhadinha lá, para trabalhar a questão, né, de uma contrapartida a esse texto, que é o artigo 2º, que é já o artigo de entrada na 9605, que já bota para quebrar dessa maneira. Muito bem, pessoal, depois, né, se já tem uma paulada, né, para o advogado, que o advogado fala, até eu brincava, falava assim, até em linhas gerais, isso daqui dá até trabalho para o advogado, né, porque olha tanto de gente, né, e aí ele vai tirando, obviamente, né, o delegado vai depurando, o delegado vai afastando aqueles que não, que ele, na sua investigação, tem a convicção de que não contribuiu nem de forma ativa, nem de forma omissiva para o tipo penal, tá? Muito bem, pessoal, vamos colocar aqui a borracha para mim dar uma apagada aqui, e aí a gente vai entrar direto, né, só voltar a caneta, suspensão condicional da pena, que está lá no artigo 16, que é a questão do sursi. Nós temos lá os requisitos, são 2 requisitos. Primeiro, os requisitos de natureza objetiva, pena não superior a 3 anos. Por isso que eu disse para vocês, lá logo no comecinho da nossa aula de hoje, que como nós só temos 4 penas, né, que tem uma questão superior a 5 anos, então eu diria que a grande maioria das penas restritivas de liberdade no tocante à lei de crimes ambientais, ela fica lá de uma forma que a gente consegue trabalhar bem a suspensão condicional da pena. E aí, obviamente, a pena não superior a 3 anos, nós vamos nadar de braçada. Então já é o requisito objetivo. No requisito subjetivo é aquele os quais nós já estamos acostumados a trabalhar. O agente não pode ser reincidente, né, os antecedentes devem ser favoráveis, né, a faixa etária, tudo isso daí nós vamos explorar no pedido de suspensão condicional da pena. E é muito interessante que, volto a insistir, o campo do direito criminal ambiental é um campo muito tranquilo para o advogado. Por quê? Porque as penas não são expressivas, ele consegue uma suspensão condicional da pena com uma certa facilidade. Isso daí é muito importante, porque evidencia o trabalho do advogado, né, a partir de uma legislação que ela é antipática de uma forma orgânica, mas ela é, vamos dizer assim, afável no ponto de vista do trabalho do advogado criminalista. Porque tem muita gente forte da doutrina que nisso não diz, olha, deveriam ser mais pesadas as questões referentes a restritivo de liberdade. Mas a gente ainda enxerga o crime ambiental, isso é uma questão antiga, uma questão vetusta. Cara, não matou, não, então tá bom, ok, então não vamos com tanta sede ao pote, né? E é por isso que acaba tendo aí um tempo, vamos dizer assim, pequeno de restrição de liberdade, o que dá para trabalhar bastante a suspensão condicional da pena. Tranquilo? Bacana. Próximo item, a ação. Olha, todos os crimes, no artigo 26 da 9605, todos os crimes tipificados na lei ambiental são de ação penal pública incondicionada. Aqui a gente não tem uma grande dúvida, né? Porque o 26 ele é muito objetivo, ele nem dá margem a grandes discussões. Por quê? Porque já fala o seguinte, olha, não venha com essa questão de, olha, fica condicionada, não, para. São de ação penal pública incondicionada. Por essa razão, aí nós temos que dar agora o crédito ao Ministério Público. É com o Ministério Público que essa bola fica.
E aí, sem dúvida nenhuma, né, ele vem para cima mesmo. São promotores dessa área, como em todas, são devotados, são vocacionados, conhecem bastante a legislação ambiental, eles estudam muito esse aspecto para o concurso e também quando vão para uma área, por exemplo, de tutela ao meio ambiente, eles realmente são muito positivistas e devem ser. Porque se nós voltarmos lá ao começo da nossa aula, nós vamos pensar o seguinte: a vida em todas as suas formas. Então, é um direito já da cabeça do artigo 5º da Constituição Federal, e aí o bonito do Ministério Público é que é isso, que ele fala, então a bola é comigo? Então deixa comigo. Se a bola está comigo, eu vou tocar bem, eu vou fazer o gol. Então, é a minha responsabilidade como jogador. Então, essa é uma questão que nós devemos ter sempre em mente. Né? Vai lá no artigo 26 e veja, não vou ler o dispositivo aqui para vocês, mas você veja como ele é claro nesse sentido. Então aqui nós não temos muita discussão, tá? A questão da transação penal é uma questão super discutida, né? Lá na questão da 9.099, que são os juizados especiais criminais, nós temos certamente essa possibilidade. Muitas vezes, quantas e quantas vezes não houve essa discussão, se aproximava, se não se aproximava o juizado, isso já está tudo superado, né? Então, sim, a resposta é positiva. A resposta é positiva nessa questão da transação penal, né? E aí, essa questão da transação penal, ela vai numa questão de reparação do dano ao meio ambiente. Tá? Essa reparação do dano, muitas vezes, se a gente for olhar, por exemplo, a ação civil pública, você vai perceber que na ação civil pública o objeto é uma indenização em dinheiro, né, caso não seja possível a restauração do meio ambiente ao status quo ante, ao estado anterior. Então, quando se fala em reparação do dano causado ao meio ambiente, primeiro aspecto que a gente vai observar é isso daí. É possível a recomposição ao status quo ante? Não é mais. É irreversível? É quase impossível? É tecnicamente inviável? Isso é uma questão de perícia. Não dá. Eu não consigo fazer essa recomposição, essa compensação ambiental. Então, na transação penal, eu vou para o caráter indenizatório. Mas isso, quem pilota é o próprio representante do parquê. Ele é quem vai avaliar, não é, essa questão referente à transação penal. E é ele quem vai avaliar se estão presentes essas condições para que a transação penal possa se realizar e em que condições ela irá se realizar. Então, vejam, né, na realidade, e essa é uma questão muito interessante, não é? Você submete ao juiz essa transação, obviamente, né? E aí, se houver esse aspecto, não gera condenação, reincidência e nem lançamento do autor da infração, no nome dele, no rol dos culpados, tá? Então, essas questões, de repente, interessam, né, para o advogado, caso o cliente opte, né, por essa transação penal, porque a gente bem sabe, nós que somos profissionais, não somos promotores, somos advogados, atuamos no âmbito jurídico, que às vezes o próprio cliente ele é refratário à ideia da transação penal. Por mais que você converse com ele, eu não quero saber, eu vou assumir o que for de direito, eu não quero papo. Então, às vezes, ele não aceita. Então, esse é um detalhe que você vai ter que cuidar bem, explicando para ele todas essas nuances, tá? Do que diz respeito à competência, né, isso daí também já está superado, eu já vou ser bem objetivo com vocês. O juiz competente é do local do fato, o local do dano. Ponto. Muita gente discutia, não vai deslocar para a Justiça Federal, mas não, juiz competente. Onde foi o dano? O dano foi numa cidadezinha pequena no interior chamada Máscara de Contenção. Beleza. Não. Então vai ser o juiz da Máscara de Contenção. Tá, o responsável por avaliar essa questão de competência do crime ambiental. Veja, falar aqui em vantagens
não desvantagens. Assim, do ponto de vista de vantagem, e aí já está sólida essa legislação, eu acho que a gente pode falar duas coisas: a modernidade e a desconsideração da pessoa jurídica. Esses são pontos super, vamos dizer assim, chaves no tocante à parte de legislação ambiental, criminal. Tá? Depois, a questão das desvantagens da 9605, bom, veta os artigos importantes. Se você pegar essa legislação agora na internet e baixar ela, compilada ou não compilada, você vai ver o tanto de risco que tem lá, o que diz respeito a veto, né? O que diz respeito às alterações também. Então, é uma lei que teve esse problema, ela foi muito retalhada. Depois, uma redação confusa e imprecisa. Isso sim, isso daí é uma gritaria generalizada na parte de meio ambiente. A gente fala muito do tipo penal em branco. Isto essa redação imprecisa, que, vamos dizer assim, que ele fere aquele princípio da taxatividade que nós conhecemos. Não é que vai dizer o seguinte: olha, as normas devem ser específicas, não mais na área criminal. Tipo, né, violação, tipo crime. Então, quer dizer, se o tipo é impreciso, às vezes eu não consigo encaixar a conduta ali dentro. Então, esse é um problema que nós temos, que é um problema recorrente da 9605. Nós já aprendemos a superar isso, mas isso ainda é um fantasma que nos assombra. Tá? Essa redação imprecisa da legislação, que essas normas penais em branco, que você vai ter que ir lá em outra legislação para saber o que é floresta, você vai ter que ir lá num outro lugar para saber o que é isso. Quer dizer, o próprio tipo ele não esgota nele mesmo essas questões. Então isso às vezes fica complicado. E esse princípio da taxatividade aqui fica até deixado em segundo plano. Quer dizer, a lei não é taxativa, quando deveria ser, ainda mais numa área que usa muito a questão do tipo penal, que é a legislação criminal. Então esses são detalhes que trazem a questão referente aos crimes ambientais. É toda essa discussão que acompanha desde a edição da lei até hoje, e também não vai avançar. Outro ponto, né, que nós temos é a questão dos tipos penais irrelevantes. Eu não acho irrelevante, já vou deixando claro aqui como professor. Por exemplo, se falar, vai lá pisar na grama, é crime? É crime. Ah, mas professor, vai pisar na grama? Ah, não, aí também já é demais, né? É a legislação. É a legislação. E eu sou favorável a ela desse jeito. Tá? Eu acho que não há nenhum tipo penal irrelevante ali dentro. Ah, soltar balão? Ah, para! Não, mas aí também já é demais. Não. Isso é irrelevante. Vejam, esses são pontos de vista. Eu entendo que a legislação ela está montada dentro da alma dessa própria lei, que é a proteção aos vários tipos de meio ambiente. Eu simplesmente respeito, mas a gente tem que entender que se você soltar, você assume essa responsabilidade. E o tipo penal não fala em só soltar o balão, fala em comercializar, ajudar, enfim, é um tipo penal bem abertão. Então tem esse detalhe que vale a pena ser observado, tá bom? Pessoal, nós vamos parar por aqui esse bloco e nós já voltamos daqui a pouco para o quarto e último bloco da nossa aula. Não saia daí.